Gosto. Olha para aí, que beleza, né? Olha para aí. Olha para aí, que riqueza, olha. É brincadeira. Quem é que aguenta com um negócio desse? Quem, minha galera? Quem é que aguenta? Olha para aí. O Una já está em ação aí, ó. E a galera tá aqui já. Mandando brasa aí, todo mundo. Que beleza. Tem até a caninha branca. Olha, Gessé. Gessé que não gosta disso. Olha pra ele assim. Isso aí é a caninha branca, caninha branca. É todo mundo junto, todo mundo junto. Todo mundo junto. Só alegria. Só alegria. Só alegria, só alegria.